A partir do dia 7 de fevereiro, nós passamos a publicar algumas portarias, outras republicar, considerando que a nossa instituição, o conjunto de medidas que foram tomadas, a adesão dos nossos técnicos, docentes e até os estudantes de alguns dos grupos, essa adesão à imunização, à vacina, foi possível você vislumbrar um ambiente com um pouco mais de condições de avançar um pouco na retomada das atividades. Isso, evidentemente, leva em conta as orientações científicas, o monitoramento que vem sendo feito, diferente um pouquinho do início do ano, quando nós havíamos projetado iniciar a fase 2, que é a retomada ainda híbrida, né, de atividades administrativas e acadêmicas, por conta da explosão da Ômicron, e a partir do momento que o número de casos prevalece alto, mas de uma variante que impacta menos as pessoas que têm o ciclo vacinal, e associado a isso também a possibilidade legal de as universidades poderem adotar medidas de gestão amparadas em decisões do Supremo Tribunal Federal, foi possível estabelecer então um mecanismo interno de registro do comprovante de vacina e estabelecer as condições então para que os ambientes da universidade passassem a ser frequentados com esse pré-requisito. Nós sempre acompanhamos e monitoramos esses dados. Depois que houve a implantação então daquele modelo de funcionamento da universidade em 3 fases, nós passamos a adotar aí as orientações de algo que o próprio relatório do comitê estabelecia, que era uma comissão permanente de monitoramento epidemiológico, que foi constituída exatamente para avançar nessa investigação e poder orientar e subsidiar as decisões que teriam que ser tomadas. Houve um componente que, à época, o comitê científico não incluía, porque não tinha a menor perspectiva de existir, que era o componente da imunização, que a partir de maio de 2021 começou a ser, então, disponibilizada aqui em Santa Catarina para os profissionais da educação, né? E aí técnicos, docentes, estagiários das universidades foram incluídos e começou, então, aquele processo de acesso à primeira dose, depois de um intervalo à segunda dose e à terceira dose. E o que se observou a partir daí, já no segundo semestre de 2021, foi que a vacinação impactou sensivelmente a evolução ou o andamento dos indicadores da pandemia. Nós já tivemos várias situações de estabilidade, de queda, de redução, e o que a ciência tem dito é que boa parte, para não dizer quase todas as ações decorrentes disso, são fruto da taxa de imunização. Então, esse componente não significa que foram alterados os parâmetros. O componente da imunização passou não a excluir aqueles indicadores de casos, óbitos, internações e transmissibilidade, mas ele relativizou de alguma forma isso na medida em que os impactos mais intensos da pandemia passaram a ser sentidos, e mais recentemente isso está inclusive mensurado, por aquelas pessoas que estavam com o ciclo incompleto ou até sem nenhuma dose da vacina. Os intervalos dos testes, certamente eles não são 100% seguros, exatamente vamos dizer assim, pela variação entre apresentar sintomas ou não apresentar sintomas e o tempo de resultado do teste, né? Então é uma situação seguramente ainda instável com relação a isso. Ela é uma opção desde que ela seja efetiva no diagnóstico, na comprovação, se o resultado for negativo, nos protocolos de isolamento, afastamento, e se o resultado for positivo, na manutenção da atividade. Essa frequência e essa regularidade, elas são derivadas exatamente das orientações de quem trabalha aqui na universidade, né, no laboratório que trabalha com a produção dos exames. Nós vimos e continuamos fazendo a testagem para aqueles trabalhadores que apresentam pelo menos 2 sintomas, né? Esse é o protocolo da OMS, do Ministério da Saúde, enfim. O que o laboratório
da universidade, coordenado pela professora Maria Luísa Basso, vai trabalhar é a aquisição de kits de testes rápidos que vão ser inicialmente encaminhados para os campi, Araranguá, Blumenau, Curitibanos e Joinville, para que lá nós consigamos, como é um universo menor de pessoas, tentar testar o maior número de pessoas possíveis, por meio da descentralização, vamos falar assim, da realização do teste diagnóstico. Porque o teste rápido permite com que a gente altere um pouco a metodologia. Hoje, as equipes do laboratório, em conjunto com os profissionais do DAS, que foram capacitados para isso, estão fazendo a coleta ao longo dessa semana no Colégio de Aplicação, no NDI, e aí estão sendo testados todos os profissionais. E nesse caso, desde o início, já foram sendo testados todos os profissionais. E os sintomáticos de todas as demais unidades também estão sendo testados. Então essa é a capacidade operacional que a gente tem. A partir do momento em que se diz, numa portaria, que se você não se vacinou, você pode fazer o teste, nós estamos delegando ou atribuindo à pessoa que não quer fazer a vacina a possibilidade dela fazer o teste, com as imperfeições que o teste carrega. Mas também há uma outra questão que está junto com todas as medidas, que é, você tem a vacinação, você tem o teste, você tem a vacinação, o teste e as outras medidas chamadas não farmacológicas. Quer dizer, independente de qualquer situação, é máscara o tempo todo, é ambiente ventilado. Na fase 2, a utilização dos espaços de forma planejada para que não haja muita gente no mesmo espaço ao mesmo tempo. Então é o híbrido que está se pensando. Então é um conjunto de situações que não se aproxima da perfeição que se imagina que deva ser em termos de segurança sanitária, mas é aquela que nos permite retomar adotando esses cuidados, higienização dos ambientes, higienização das mãos, o fornecimento de máscaras que foram ampliadas. Então, assim, não existe uma fórmula 100% eficiente, existem medidas que, se cumpridas de forma associada, podem atenuar o efeito da fragilidade da outra. Então, essa é uma circunstância que foi levada em conta desde o início das primeiras medidas da gestão da pandemia em 2020 ainda, né? Todas as portarias, quer dizer, todos os instrumentos normativos das ações necessárias para gerir essa pandemia, trazem no seu penúltimo, no seu último artigo, a menção expressa de que os prazos e medidas aqui contidos estão sujeitos a fatos novos que possam alterá-los. Foi assim quando se suspendeu os efeitos da portaria da fase 2 em 10 de janeiro. E não vai ser diferente a partir desse monitoramento, inclusive da Comissão de Monitoramento Epidemiológico, das ações do NECAT, dos relatórios, e espera-se da solução definitiva dos dados dos sistemas de cadastro de vacinas, enfim. Evidentemente isso é difícil de antecipar. O que nós entendemos e temos tentado gerenciar é essa condição um pouco mais favorável para avançar um passo a mais todo dia, toda semana, para tentar administrar essa necessidade que a gente já vê que as pessoas mesmo têm de retomar alguma atividade. O RU foi um dos primeiros equipamentos da universidade que teve o funcionamento suspenso em março de 2020, exatamente porque ele representava naquele momento um espaço de grande concentração de pessoas. E olha que em março de 2020 a gente não tinha nem muito bem a dimensão do que ia se transformar essa pandemia, né? Tanto que as primeiras portarias suspendiam por uma semana as atividades. A gente achava que passados 7 dias normalizava, imagina. Assim como outros eventos de grande concentração de pessoas, como as formaturas, simpósios, seminários, tudo que era em auditório, espaço de uso coletivo, impactava na atividade. O RU, no Campus Trindade e nas unidades fora da sede, aqui nas outras sedes, ele continua sendo um espaço potencialmente perigoso, como qualquer restaurante que a gente vai, né? A gente senta, tira a máscara, faz a refeição, mas tem que estar
vendo como é que está a circulação. Mas a retomada da atividade de ensino presencial sem o RU, ela é impossível de acontecer, né? Então, a preparação toda que já vem sendo feita desde o ano passado, no restabelecimento das condições de funcionamento do RU, ela segue projetando para a reabertura plena do restaurante universitário antes do início do semestre letivo, ali começo de abril. Não tem uma data definida, mas a ideia é que o RU seja reativado. É possível reativar o RU antes dessa data para atender aqueles grupos que já voltem a frequentar a universidade? É muito complicado pela relação entre até de economicidade de você botar em prática uma estrutura tão complexa como a RU, que ela se disponibiliza para 8.500 almoços, quando você talvez tenha 10% disso de usuários, né, no RU. Então essa é uma dificuldade circunstancial. Não é possível abrir o RU se não for para atender esse volume de pessoas, porque envolve todo um conjunto de ações, desde os gêneros alimentícios. Você não compra pouco arroz ou pouco feijão, você compra em quantidade, senão até o processo de compra fica complicado. No ano passado, quando a gente retomou com a pré-fase 2 e particularmente com o Colégio de Aplicação e o NDI já recebendo estudantes, nós já oficiamos a Prefeitura da importância, da necessidade de se ampliar o número de linhas, enfim. Agora, nós até vimos uma decisão recente da Prefeitura que ampliou por conta da retomada das escolas, de um modo geral, né? E essa informação de que uma determinada linha para a UFSC não tinha sido reativada foi questionado, e a resposta foi, como normalmente acontece, que o sistema de transporte público em Florianópolis ele é gerenciado pela demanda. Então depende dessa cobrança institucional, de a gente estar dizendo para a Prefeitura, olha, nós vamos ter a partir de segunda-feira muito mais gente vindo para cá, nós precisamos que seja restabelecido, e se não for encaminhado, já está para ser enviado mais uma vez um ofício reiterando os termos daquele em que a gente pede à Prefeitura que interceda junto ao sistema de transporte coletivo da capital para a ampliação do número de linhas voltadas para a universidade. Aqueles espaços em que você não tiver circulação direta, janelas e portas que possam ser abertas, eles devem ser evitados na sua ocupação, né? Quando muito, eles podem ser ocupados por uma única pessoa. Então, vamos lá, uma sala de professores, um espaço de trabalho do docente. Se ele ocupa junto com outro colega e é uma sala que não tem circulação, o ideal é que eles se alternem no uso. Eu vou num dia, você vai no outro. Se a sala é ocupada por uma pessoa, não tem restrição nenhuma. Ele pode utilizar aquela sala o tempo todo, sem problema nenhum. Os espaços que têm uma circulação média e que podem comportar mais de uma pessoa, podem ser ocupados ao mesmo tempo, a partir da definição que aquela própria unidade fizer. Então, num ambiente de secretaria, de departamento, de curso, de programa ou de centro, em que você tem espaços amplos, em que as pessoas possam ficar afastadas umas das outras, com o uso constante da máscara, com a higienização, enfim, com janelas abertas, com alguma renovação, também não há restrição. E os espaços de uso mais geral, desde que com circulação ampla, enfim, também podem ser utilizados a depender do número de pessoas que vai circular ali. Essa semana, já começou a partir do DAS, com a equipe do professor Amir e do professor Saulo, a fazerem a medição em espaços mais amplos. Então, por exemplo, o EFI está programado para ser monitorado com o CO2 essa semana. O campus de Blumenau também já está solicitando essa medição. A biblioteca universitária já passou por esse espaço. Então está se priorizando espaços. Curitibano já teve também, isso foi ainda no mês de janeiro, se eu não me engano, ou no final do ano passado, o campus de Curitibano. Então, a partir dessa medição dos locais, se estabelecem alguns parâmetros de espaços comuns. Então, se você pega um centro, como socioeconômico, vou dar o exemplo socioeconômico, tem 2 blocos de salas de aula, e o desenho delas é muito semelhante. Quer dizer, uma vez que você consiga verificar ao longo de um determinado tempo como é que está a renovação do ar da sala 001 e a 002, 003, são todas salas iguais, então você estabelece daquela os parâmetros para as demais. Então esse é um trabalho que leva muito tempo, tem sido feito pela equipe do DAS, com
o apoio da Prograde, enfim, para definir esses espaços, estabelecer os parâmetros. Uma vez definido o parâmetro, você vai poder dizer, ó, esta sala comporta tantas pessoas. Então nós estamos fazendo um monitoramento, né? Basicamente nos espaços de circulação mais intensa de pessoas, para deixá-los preparados para isso. Todas as medidas que a gente tem adotado para a gestão da pandemia alcançam também o ambiente do hospital universitário. A natureza específica e o regime seletista para uma parte dos trabalhadores, às vezes impõem ações de gestão que não estão no governo da universidade, estão no governo da EBSERO, relações de trabalho e várias outras questões. O que a gente tem lá é a convivência de dois universos de profissionais com vínculos diferentes, atuando no mesmo espaço, e às vezes com atividades iguais, um seletista, um estatutário. Um do quadro da EBSERO, o outro do quadro da universidade. Isso cria, inclusive para a gestão cotidiana das atividades, muita dificuldade e muito impasse. Então, não restam dúvidas de que aquilo que vale para os profissionais que atuam nas unidades acadêmicas, administrativas, vale para os profissionais que atuam no hospital universitário.